Bom, pessoal, semana 2, né? Vamos passar para a semana 2 agora, do PET volume 5. Primeiro ano do ensino médio, né? Das PETs, né? Da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Vamos passar lá então para semana 2, ok? Semana 2 vai trabalhar já com a Primeira República, que a gente chama de República Velha, né? O que foi a Primeira República, mais antiga que a gente estuda, né? No período republicano. Vamos estudar as revoltas, né, que aconteceram na Primeira República. São diversas revoltas e que foram importantes na época para a população, né, e refletem, né, nos nossos dias de hoje também. Revoltas que lembram, né, na memória e na história, né, na história do Brasil. Bom, tem alguns conceitos importantes que vocês podem guardar. Primeira República, né, o período da história que vai de 1889 a 1930, antes do governo Vargas, né, a gente chama de República Velha ou República Oligárquica. A revolta, né, o que é uma revolta? Um movimento coletivo ou social em oposição a alguma figura de poder ou a algum governo. E aí, vamos passar para as atividades. As atividades aqui vão trazer, né, um texto. Vocês vão fazer uma leitura do texto, porque sem fazer a leitura vocês não vão conseguir responder, tá? E não vão conseguir assimilar as informações. A número 1. Quais as revoltas ocorridas na Primeira República? Né, de 1889 até 1930. Temos essas revoltas aqui. Muito importantes, né? A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta da Chibata. Todas 4 revoltas, né, consideradas como revoltas mesmo. Eu coloco as 2 outras guerras também como revoltas. São as mais importantes, né, nesse período, que ajudaram a criar mais uma crise, né, na Primeira República, a configurar mais uma crise, e que, lógico, foram necessárias, né, foram importantes para o período, né. Canudos como a revolta contra a pobreza, contra a fome no Nordeste, né, onde vai ser criado todo uma vila, todo um espaço, né, de revolta contra o governo, de resposta mesmo a esse governo de fazendeiros, de vários fazendeiros, né, tomando poder, oligarquias, controlando o poder. Contestado também vai contra essa questão da Primeira República, né, essa política da Primeira República. A revolta da vacina no Rio de Janeiro, população contra as atitudes de um presidente e da vacina mesmo, né, em aplicar na população. E Chibata também, a revolta, né, de um marinheiro, né, de um almirante, né, a gente chama de almirante negro, contra os castigos físicos, né, e o racismo que ele recebia junto aos seus companheiros, né, na Marinha no início do século XX. Né. Vamos passar para o número 2 aqui. O número 2 está perguntando assim: quais os motivos levaram a sociedade a se rebelar? São vários motivos, né? Eles não vão ser criadas revoltas à toa, né, gente? Precisam ter motivos. Os motivos que levaram a sociedade a se rebelar foram a se revoltar. Imposição à autoridade do governo foi um dos pontos, né? Falta de cidadania de muitos, luta social, né? Por exemplo, os marinheiros não tinham seus direitos muito garantidos, principalmente os negros, né? Que eram marginalizados, né? Motivados por
por busca de direitos políticos, sociais, né? População que estava buscando direitos, participação política, queria mais liberdade, queria participar mesmo, né? Ser cidadã. E contra também fome, desemprego, pobreza, né? E outros como resposta à ausência da igreja no estado, né? Como Canudos, né? Era um desses movimentos, né? Que pedia mesmo, né? Ia contra mesmo essa ausência, né? Da igreja no estado. Alguns republicanos vão chamar Canudos até de movimento monarquista, né? Um movimento que queria a volta da monarquia, pois na monarquia a igreja era do lado do Estado e na república a igreja não é mais, a igreja é deixada de lado, né? Não tem parceria com o Estado mais, porque o Estado é laico, o Estado não tem religião, com a república, né? Número 3. Qual era a perspectiva republicana brasileira? Bom, a visão da República Brasileira é a de exclusão, discriminação e desigualdade. A Primeira República, ela é muito desigual, né? Ela é muito controlada por poucas pessoas. A República nasce com a perspectiva de exclusão, de desigualdade social, impedindo através da violência que a maior parte da sociedade tivesse acesso à participação efetiva na sociedade, né? Um período da história, né, da história do Brasil, que tiveram algumas mudanças, né, em relação ao Império. A República agora, você não precisa de ter um governante, uma monarquia, não precisa ser um rei. Você tem vários poderes, né, tem executivo, legislativo, judiciário. Você não tem poder moderador mais, igual no Império tinha. Você tem a questão do voto, né, para algumas pessoas, porém tem muitos problemas, né? Desigualdade, falta de acesso da população negra, falta de direitos sociais para as pessoas, falta de maior distribuição de renda, maior distribuição mesmo para as pessoas, né? Oferecer uma condição melhor de vida para as pessoas, pois quem era favorecido era a elite, os fazendeiros e os donos de café, né? Cafeicultores, né? Nessa época, né? Os coronéis, os grandes coronéis, né? Que controlavam a Primeira República, com o que a gente chama de coronelismo, né? Uma das marcas dessa república é o coronelismo, que é basicamente um controle, né, dos coronéis na política no Brasil, que vai durar muitos anos, né? De 1889 até 1930, esse controle, beleza?